Olá, gente, bem-vindos a mais uma segunda de inglês aqui no Da Rua Enem. Hoje a gente vai continuar com a série analisando as questões do Enem de inglês, da prova de inglês do Enem de 2020. E hoje nós vamos analisar a questão 2. Bom, na questão 2, a gente estava analisando aí poemas, né, trechos de romance. A questão 5 trouxe um trecho de romance. A questão 4 e 3 trouxeram poemas. E agora a gente vai passar para uma campaign, né, um outro gênero textual. Para quem não conhece os gêneros textuais que mais caem no Enem, a gente tem um post sobre isso. Depois dá uma olhadinha, que é bem interessante saber, porque tem uma gama de textos, de gêneros textuais, né, que caem com bastante frequência na prova de inglês do Enem. Então é bom dar uma olhadinha depois. Bom, aí aqui, nessa questão número 2, você vai ter um pôster de campanha que trabalha sobre o que o próprio título dele já diz. A gente olha esse pôster e a gente olha o título e a gente já mata bastante, né, uma boa parte aí da charada. Bom, aí você tem imagem. Se tem imagem, é por ela que eu começo sempre. Vamos continuar com aquele feijão com arroz do skimming, que é inference, tá? Eu começo pelo skimming, mas eu tô sempre fazendo inference, porque o que é o inference? São as previsões, são as análises, ativação do meu conhecimento prévio. Então, sempre a gente começa o processo pelo skimming, mas a gente já está fazendo inference. Então, o skimming é o quê? Olhar o skim, né? A nata ali, o superficial desse texto. Então, o que a gente vai fazer? Vai olhar essa imagem, que dessa vez tem imagem. Eu bato o olho e eu vejo 4 pessoas segurando, né? 4 pessoas que eu consigo perceber logo de cara que tem etnias diferentes, né? E aí elas estão segurando uma foto. E uma foto com uma representação da cultura delas. Mas uma representação o quê? De um olhar, uma visão sobre a cultura delas. E essa visão é estereotipada. E aí, para quem não sabe o que quer dizer a palavra estereótipo, quer dizer o quê? É você julgar algo, né, de forma pré-concebida. Então, você tem um pré-conceito ao julgar algo. Então, aí você tem um estereótipo. Então, essas imagens que estão no papel ali, que os personagens na campanha estão segurando, são personagens estereotipados, né? Eu gosto sempre de falar de um exemplo de um filme norte-americano, que é é uma animação chamada Rio. E aí, para falar de estereótipo, eu acho muito interessante abordar esse filme, porque eu nunca esqueço da cena que as mulheres no Rio de Janeiro, né? Que o filme se passa aqui no Rio. E aí as mulheres, elas atravessam a rua de roupas de alegorias de carnaval, sambando na faixa de pedestre, na faixa de travessia. E então, assim, os animais também têm muito estereótipo nesse filme, né? O pássaro, ele é o malandro, né? Com aquela blusinha listradinha, aquele chapeuzinho, ele tá sempre roubando. Os macaquinhos, eles saem pulando e roubando todos os objetos, todos os pertences das pessoas, relógio, carteira, celular. Então, isso é o que? É uma visão estereotipada, uma visão pré-concebida no norte-americano que fez esse filme sobre o povo brasileiro. E a gente não vive com um monte de frutas na cabeça, atravessando a rua, sambando por aí. Então, isso é estereótipo. Bom, aí você já logo de cara bate. Então, quando você olha o título também da campanha, você já tem aí uma cognata e uma falsa cognata. Então, lembra que as falsas cognatas a gente tem que ter muito cuidado, porque elas parecem a palavra em português, e aí a gente vai logo de cara, mas elas não são. Então, a gente precisa memorizar o máximo, um número maior possível de falsas cognatas para poder não cair
nessa armadilha. E as cognatas, elas parecem e são, né, que são de origem do latim. A gente também tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Para quem se interessar, depois procura no nosso playlist aí. Então, você tem aí, no título da campanha, We are culture. Culture é cultura, parece cultura e é cultura. Então, é uma cognata. Not a custom. Custom pode parecer costume, mas é fantasia, é um traje de fantasia. Então, olha que título interessante. We are culture, nós somos uma cultura. Not a custom, não uma fantasia. E o que eles estão segurando no papel? Uma foto de alguém fantasiado, com um traje, né, que de alguma forma pré-concebida, aquela pessoa que tirou a foto ou fez aquela imagem tem sobre a etnia deles. Aí a gente também tem que julgar pela própria imagem da foto das pessoas. Elas fazem uma expressão facial de contentamento ou de descontentamento em relação àquilo ali. Então você junta o título, né? Que parece é mais um protesto, né? We are culture, not a custom. Nós somos uma cultura, não uma fantasia. Então já é um protesto. Com a expressão, a julgar pela expressão facial que eles estão de descontentamento com aquela situação, a gente também já matou bastante coisa. No meio ali do pôster, vocês têm uma frase. This is not who we are. Isso não é quem nós somos. And this is not okay. Não tá ok todo mundo falar que os mexicanos usam aquele sombreirão e sai tocando aquela banjo e tá tudo certo. Então, já é uma campanha ali que a gente já vai saber que campanha é essa. Então, olha aí o gênero do texto ajudando. Que se é uma campanha, é um protesto, né? Se não é uma campanha publicitária, é uma campanha que traz alguma ideia, uma disseminação de alguma ideia aí, que vai ser, no caso, sobre culture e sobre costume, né? Já fizemos o skimming, já olhamos o que podíamos no texto. Agora eu vou fazer o meu scanning. Lembrando, antes do scanning eu preciso fazer o quê? A parte do scanning, na verdade, parte dessa fase da interpretação é ir à questão, ao enunciado. Ler o enunciado e ler as opções que ele dá. Então vamos lá. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda diversidade e a inclusão, olha aí, mais 2 pistas para minha interpretação. A interação dos elementos verbais e não verbais, quer dizer, verbais, tudo aquilo que é escrito, não verbal, a própria imagem ali. E nesse a gente tem uma imagem dentro da imagem, né, gente? Você tem a imagem das pessoas mesmo ali, que você vai trabalhar com a expressão facial de descontentamento delas, e a imagem que elas estão segurando, né? Então, são camadas de imagem para a gente interpretar, e símbolos, né? E a referência ao ato de. Qual é a referência que fazem ao ato de quê? Que essa imagem e a escrita faz. Letra A. Estereotipar povos de certas culturas. B. Discriminar hábitos de grupos minoritários. E aí, minoritários, a gente tem que ter em mente o que é o minoritário, né? Professor Morgan, depois perguntem a ele para confirmar. Minoritário tem em menor quantidade, um grupo menor, né? Então, eu acho que nesse momento essa opção, quando a gente interpreta a palavra minoritária, ela não vai ser a nossa opção. Letra C. Banir imigrantes de determinadas origens. É referência a esse ato que esse pôster está fazendo? Letra D. Julgar padrões de beleza de diversas etnias. Ou desvalorizar costumes de algumas sociedades. Então, a interação entre o elemento não verbal e verbal, né, entre as imagens e o que está escrito, elas fazem referência ao ato de quê? E aí fica bem claro quando a gente contrasta todas essas palavras que a gente encontrou. Culture, né, costume, inclusão, todas essas palavras que a gente foi encontrando, diversidade.
A gente olha para a expressão das pessoas e vê que elas não estão contentes com aquela forma estereotipada, preconceituosa que desenharam, né, eles, a etnia deles, representaram a cultura deles. Então, fica muito claro para a gente que faz referência ao ato de estereotipar, como a gente já falou dessa palavra, povos de certas culturas. Quer dizer, colocar numa forma, estereotipar, né? Criar ali uma forma e dizer todo mexicano sai pela rua com sombreiro gigante tocando banjo. Então, dessa maneira, a gente encontra a resposta, então, da questão 2 da prova de 2020 de inglês do Caderno Azul, que é a letra A. Então, gente, tem aqui na descrição do vídeo o link para o site do INEP para vocês estudarem por provas anteriores do Enem. Tem também um link aqui para vocês verificarem o significado da palavra estereótipo e aumentar o vocabulário de vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau.